Antes de abordarmos o assunto aqui que vai ser tratado, nós temos que informar os nossos irmãos que o livro de Cantares de Salomão, há bastante tempo, foi trazido em vários seminários, em várias reuniões. Alguns irmãos acompanharam todo o estudo do livro, foi muito interessante, houve muito aproveitamento, mas hoje nós vamos mostrar o livro de Cantares num enfoque especial. Os irmãos estão acostumados, estão ouvindo sempre, frequentemente, a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia, onde existe aquilo que se chama inspiração e revelação. Entre a inspiração e a revelação existe uma linha que une esses dois elementos. A palavra inspiração é uma palavra que aponta para todo escrito bíblico. Tudo que foi escrito, diz a própria palavra diz que foi inspiração. E os autores, aqueles que escreveram os livros que foram ditados, alguns inclusive o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros foram ditados para Moisés. A forma como ele recebeu, de que forma eu não posso dizer, mas na verdade esses livros foram inspirados e ele fez a transcrição daquilo que ele ouviu e colocou na Bíblia. Muito bem, isso é inspiração. Esses que tiveram a inspiração, que escreveram os livros da Bíblia, são chamados agiógrafos. A designação para esses autores desses livros da Bíblia. A inspiração é através do Espírito Santo. Em todas as épocas, a inspiração foi através do Espírito Santo. E aqueles que assistiram aulas sobre a palavra, a origem da palavra, da obra criadora e da obra redentora, devem ter entendido claramente que a obra redentora que está expressa na palavra é uma obra que veio da eternidade. Não depende do homem para nada. Ela veio, se estabeleceu e para que esta inspiração tenha valor para a igreja, é necessário que essa igreja se aproprie do Espírito Santo para que ela tenha, portanto, a revelação. Nós vamos chegar no sentido prático aquilo que eu estou dizendo aqui agora. Acontece que, de um modo geral, vou tirar aqui igreja e vou colocar uma outra palavra aqui. A palavra inspiração, revelação. Quem falou? Pode falar. Exatamente. Estou querendo aqui, ó, participação, né? Interpretação. A interpretação é do homem. Você tem a interpretação de um texto qualquer. Por exemplo, você pode pegar um texto jurídico, um texto de leis, e fazer uma interpretação daquele texto de lei. Isso, nesse caso, você vai se utilizar de uma técnica
para fazer a interpretação. Por isso, a teologia se utiliza de vários recursos para ela interpretar, observe, aquilo que foi inspirado. Portanto, interpretação não é revelação, é razão. Você não interpreta por revelação. Quando você recebe através do Espírito Santo, você tem aquilo que não entrou na sua razão, mas que o Espírito Santo revelou. Quando o Espírito Santo revela, o tempo desaparece. Aquilo que eu falei hoje de manhã, o Salmo 23 foi escrito 1000 anos antes de Jesus. Quando Davi diz assim, o Senhor, ele estava se referindo a Jesus. O Senhor é o meu pastor. Ele já estava profetizando 1000 anos a respeito de Jesus. Nós estamos a 2000 desse aqui. Nós estamos a 2000 de Jesus. Então, 3000 anos são passados como se nada tivesse acontecido. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Verde espaço, pão da vida. O caminho, Jesus é o caminho. Então, justiça é verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você teve uma revelação aqui a respeito do que o salmista colocou lá no Salmo 23, 1000 anos antes de Jesus. Então a revelação chegou a você até aqui. Uma revelação simples, não tem nenhuma dificuldade de entender isso. O que é importante para nós é que existe, na verdade, várias revelações que já estão explícitas, que já existem, são mistérios, já estão revelados. Jesus é um mistério revelado. A igreja é um outro mistério, lá do Velho Testamento, também é revelado. Então nós temos muitas coisas, muitos aspectos que estão na palavra, que já dão praticamente a revelação daquilo que foi inspirado aqui no Velho Testamento ou em qualquer parte da Bíblia. Mas onde vamos chegar? Eu quero entrar aqui na inspiração. Eu entro com a minha razão. Para que eu entre aqui com a minha razão, eu vou ter que usar a exagoge, apologética, hermenêutica, homilética. Então, eu preciso, Então eu preciso desses elementos para que eu tenha uma boa interpretação de um texto qualquer. Em direito você pode usar a hermenêutica, é normal usar hermenêutica em direito, então não é só em teologia. Então é uma forma que você tem racional de descobrir ou interpretar um texto. A teologia faz isso. Aí você diz assim, então a teologia peca por causa disso. Não, a teologia não peca por causa disso, mas ela não alcança aquilo que é o mistério. Mistério. Ela não alcança o mistério. Ela alcança aquilo que é a razão dela, mas ela não alcança o mistério, porque o mistério só por revelação, não é pela razão. Você pode concluir muitas coisas que estão aqui escritas, são informações da inspiração, mas você nunca vai chegar à revelação através da razão. A razão te leva a um conhecimento daquilo que você pode adquirir com a sua mente, com a sua capacidade. Como a mente do homem varia de posição, hoje você pode pensar uma coisa como verdade, e amanhã você pode pensar que aquela mesma coisa não é verdade, não é isso mesmo? Isso se deu no passado, né, quando a igreja pensava que o Sol, né, que era a Terra, que era o centro do sistema planetário, e não era o Sol, então aquelas coisas todas. Mas no final ela teve que entender, como todo mundo teve que entender, que não era nada daquilo. Mas veja aqui, você pode raciocinar. Então a sua razão,
A sua razão está aqui, ela tem variáveis. Ela tem variáveis para mais, ela tem variáveis para menos. Você pode ficar doido, você pode... A sua razão, ela é limitada. Uma razão, é preciso entender, a razão humana não entra no mistério. Razão não entra no mistério. O pastor que nos antecedeu, ele mostrou o que é ministério. E ministério não entra, você não entra, o ministério não entra na inspiração através de uma razão simples. É claro que sua razão sempre vai funcionar, só que não depende do Espírito Santo. Essa razão aqui não depende do Espírito Santo, e aquilo que não depende do Espírito Santo não leva você à revelação. O que é que Deus quer para o seu povo, para a sua obra neste momento? Ele quer que a sua razão, que é material, que esse materialismo que domina o mundo, ele não seja suficiente para você alcançar um projeto que está estabelecido na eternidade. Você não alcança esse projeto com a sua razão. Por quê? Porque a razão ela não transcende, ela não passa além da capacidade dela, porque ela é temporal, ela morre, ela desaparece, ela acaba com o homem como ser temporal. Então, o que está na razão? Você pode achar que uma razão aqui é muito importante com relação à inspiração. Você pode até achar. Você pode fazer uma série de arrazoados. Então, a teologia usa esses recursos da exagógia, da hermenêutica, da sistemática, da apologética. Ela usa isso para tentar decifrar a inspiração. Ela diz coisas mais ou menos parecidas, mas ela não entra na inspiração, porque a inspiração traz dentro dela uma relação com a revelação. Então, essa inspiração foi no ano 1º. E a revelação está há 5.000 anos. Há 6.000 anos. Veja aqui. A razão aqui ficou. Ela ficou no ano 30, ela acabou. A razão acabou. A revelação não. A revelação, ela passa o tempo do homem, ela passa porque ela é eterna. Aquilo que foi ditado 1000 anos antes de Jesus, chega a nós como se fosse hoje aquela revelação. Por quê? Porque é eterna. A existência dessa relação de inspiração com a revelação está no plano da eternidade, não está no plano da razão humana. Então a razão humana pode ter argumentos suficientes. Então aqui você tem filosofia. Você tem aqui teologia. Teologia é razão. Você diz assim, bom, então se eu souber filosofia eu não vou para o céu. Não é o problema, não é esse. Se eu tiver teologia eu não vou para o céu. Não é esse o problema. O problema é que você pode ter tudo isso e não ter a revelação. Aí o problema já não é mais meu, porque a igreja é mestra e ela foi trazida ao mundo para trazer os mistérios da eternidade. Mormente, o tempo que estamos vivendo, quando a igreja precisa de se revelar como noiva. Ela tem que se apresentar ao mundo como noiva. E como noiva, ela tem que saber os mistérios do noivo. E o noivo quer se revelar à sua noiva através dos seus mistérios. Ele quer trazer os mistérios. Por que, agora a pergunta, por que e para que o Senhor Jesus vai guardar os mistérios para depois que a igreja for arrebatada? Haverá mistérios que vão ser revelados na eternidade, no outro plano, mas nesse plano aqui, o noivo quer se revelar à noiva. E a palavra que nós estamos mostrando é o momento profético de conhecimento ou de revelação. Se nesse tempo aqui, num tempo de 300, 500, 600, 700, 1500 anos,
não aconteceu isso da forma como está acontecendo nos nossos dias, é outro problema. Quem viveu aqui entendeu o projeto. Por exemplo, Lutero entendeu um projeto 1530, antes um pouco, 1513, 1514, 1525, e vários outros entenderam um projeto. Naquele tempo, só que ele estava sozinho. Hoje nós temos uma igreja que vai partir, não é a igreja de Lutero, nem é Lutero que vai ser arrebatado, é uma igreja, é um corpo. Então esse corpo que deu início aqui, ele vai embora, vai partir aqui. Aqui, então existe uma ligação entre a inspiração e a revelação. O nosso ministério, conforme o professor mostrou anteriormente, está ligado a isso aqui, a inspiração. Você pode ter, observe, você pode querer interpretar, você pode, vou interpretar. Qual mais fácil? Agora é uma pergunta para todo mundo aqui. Qual é mais fácil? Você interpretar a Bíblia ou ter revelação daquilo que está oculto? Qual é mais fácil? Interpretar. Por quê? Porque uma história, você pega, interpretou, está interpretado, acabou. É do seu jeito, é da forma que você acha melhor. E por que a dificuldade está na revelação? Por quê? Aí está o problema. Na revelação você precisa do Espírito Santo, e o Espírito Santo você precisa ter comunhão, e o Espírito Santo você tem que ter Jesus. Se você não tiver Jesus, você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é dado àqueles que têm Jesus. Aqueles que têm Jesus, ele dá o Espírito Santo. Então, se você tem interpretação aqui, você não precisa do Espírito Santo, nem de Jesus. Qualquer coisa substitui Jesus, qualquer coisa substitui o Espírito Santo, porque você é tão inteligente, que não precisa do Espírito Santo para nada. Você é uma pessoa que entra no mistério de Deus, entra aqui e diz o que está acontecendo aqui na eternidade, hoje. O que interessa hoje, aqui, hoje. O que é que está interessando hoje para a igreja? Interessou o que aconteceu aqui? Interessou. Então, aqui, interessou. Mas aqui, hoje, nós vamos confrontar esse momento profético que a igreja está vivendo, porque isso já é um projeto. Isso é um projeto em andamento. Deus não mudou, não vai mudar. O segredo da igreja fiel é alcançar esse projeto, é ir ao encontro desse projeto. Aí está uma explicação clara, e por isso o pastor mostrou há poucos instantes que o ministério nessa obra é um ministério, é um chamado especial. Você não precisa sair correndo para fazer curso, você não precisa. Você precisa conhecer a Bíblia, precisa, porque a Bíblia é a base. O conhecimento da palavra é básico, é fundamento. Como é que você vai ter revelação se você não conhece a palavra? E qual o impedimento para você conhecer a palavra? Muito bom. Então, agora, dada essa explicação, vamos ver se rapidamente nós vamos entrar no livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão está no Velho Testamento. Foi escrito mil anos antes de Jesus. 1000 anos antes de Jesus. E está a 2000 do nosso tempo. Então, igual a 3000 anos o livro de Cantares está aqui. Ninguém, observe, ninguém entrou no livro de Cantares. Ninguém conseguiu entrar. Aí diz assim, mas por quê? Porque o pessoal não era crente? Não, porque esse livro foi colocado à disposição da igreja dos últimos dias, porque são as grandes revelações que estavam ocultas no livro do Velho Testamento. Não há nada, nenhum escrito a respeito da igreja igual o livro de Cantares. Nada se refere à igreja, à sua história, aos fatos que estão ligados a ela desde o seu nascimento, desde o seu primeiro dia de vida até o seu arrebatamento. Nada igual ao livro de Cantares. Mas ainda, quando nós queremos saber alguma coisa depois do arrebatamento da igreja,
Nós estamos sempre pegando um texto aqui, é o milênio, aí Jesus vai descer com a igreja. Então, há algumas explicações que têm fundamento. Da igreja que participará do milênio, a igreja será arrebatada, ela voltará para o estabelecimento do milênio. Então, 2000, 4000, 6000, depois do milênio, onde haverá um julgamento, onde Jesus reinará nesse milênio. Então está tudo muito mais ou menos explicado. Mas quando você pega o livro de Cantares de Salomão, você vai ver o que se passa. Primeiro, o arrebatamento da igreja, como é que vai ser? Tem toda a história dela, desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja, e depois o que se passa além, lá na eternidade, na conversa de Jesus com a igreja, inclusive com Israel. Você vai ler no texto bíblico lá de Cantares o encontro de Israel com a igreja. Só um detalhezinho pequeno. Lá na eternidade, a igreja se encontra com Israel. Por quê? Porque Israel foi o primeiro projeto. Veio o segundo projeto da graça. Interrompeu Israel, a igreja é arrebatada, Deus volta a tratar com Israel. Depois, Israel e igreja estarão juntos para o milênio. Aí você pergunta assim, mas como isso vai se dar? E nós vamos ver aqui os textos, poderíamos ver, e eu não vou tratar muito diretamente disso, mas quando Israel está diante da igreja e um conversa com o outro, diz assim, a igreja diz para Israel, oxalá você fora nosso irmão. Porque Israel não é nosso irmão. Porque Israel rejeitou a Jesus. Então a igreja não vê Israel desse jeito, como um irmão que foi gerado no mesmo berço, ou no mesmo ventre. Então ela diz assim, oxalá, quem dera você fosse nosso irmão. Lá na terra, aqui, ela está falando lá na eternidade. Quem dera você fosse. Se você, na verdade, fosse nosso irmão, nós nos encontraríamos na rua, nos abraçaríamos, nos beijaríamos, e ninguém falaria mal de nós. Veja só, o que é interessante é que existe, na verdade, uma repulsa da igreja, no bom sentido, a Israel, porque Israel é da lei e a igreja é da graça. Então não pode se misturar. Israel ficou lá atrás, a igreja continuou a nova caminhada. O zambujeiro, que foi enxertado na oliveira verdadeira, que é Israel. E nós somos o zambujeiro bravo, que fomos enxertados na oliveira. Então nós estamos juntos aqui, mas é um enxerto. Deus endureceu Israel para dar o lugar para os gentios, para nós. Nós entramos no vácuo de Israel, porque Israel rejeitou o Messias, mas nós aceitamos. E a palavra do Senhor diz assim, a todos quantos o aceitaram, foram feitos filhos de Deus. Os que rejeitaram ficaram para outro projeto. Então veja aqui, a igreja, portanto, tem uma rusga com Israel, como Israel tem também com a igreja. Israel não aceita o Messias, e nós não aceitamos a rejeição de Israel, e nós não aceitamos o que Israel aceitou, que é o culto da lei, o culto do Velho Testamento, o guarda de dias, aquelas coisas todas que eles tinham no passado, e os segredos, inclusive, do Urim, do Tumim, vários segredos que Israel tinha, que nós não penetramos nele. Então a igreja se encontra com Israel e diz, olha, quem dera nós fôssemos irmãos, nós nos beijaríamos na rua, ninguém falaria mal de nós. Aí a igreja diz assim para Israel, se isso acontecesse, se nós fôssemos irmãos, se nós tivéssemos essa convivência, aconteceu uma coisa muito boa. Ela diz assim para Israel, tu me ensinarias, e eu te daria a beber vinho aromático. Ela diz o seguinte, se nós tivéssemos uma convivência boa, você, Israel, traria para nós os segredos do Velho Testamento, que morreram com os sacerdotes, com os profetas. A igreja tomaria conhecimento de tudo, os segredos do Urim, do Tumim,
tantos outros segredos que ficaram guardados lá no Velho Testamento, com aqueles que viveram no Velho Testamento, inclusive os fiéis. Tu me ensinarias, e eu te daria a beber vinho aromático. Você ia ser batizada com o Espírito Santo. Vinho aromático é batismo com o Espírito Santo. Vejam só, meus irmãos, como a revelação é clara com os acontecimentos da vida da igreja, que o evangelho, o cristianismo não entrou, não conseguiu penetrar. Está tão claro para todos nós. Agora eu vou voltar aqui. Eu espero que a nossa aula termine já. Nós temos uma transmissão 6h10. É 6h10 a transmissão? Ou não sei se vai ter assim a transmissão. Mas agora nós vamos para um texto aqui interessante. Não tem? Então vamos até meia-noite. Ninguém se assuste não, que é só coisa de 2 horas mais. Você abre o livro de Cantares, você vê o capítulo 1, interessante, fala a respeito do nascer da igreja, do nascimento da igreja. Conta a história, e ela fala a respeito do batismo com o Espírito Santo, do derramamento do Espírito, vem falando tudo sobre as lutas da igreja, a igreja de Esmirna, o sofrimento de Esmirna. Então, em Esmirna, então vem toda a história no primeiro capítulo. O segundo capítulo vai direto ao final, os últimos dias da igreja. Então, como agora está descrita a igreja dos últimos dias, é muito interessante. Não vou para o capítulo 2, vou passar, vamos embora. Ao mesmo tempo, esse capítulo, o primeiro e o segundo, são sequenciais. A revelação tem uns segredos extraordinários. Uma hora ela aborda um assunto, a outra hora aquele mesmo assunto que parecia que estava isolado, é englobado na sequência. Porque a revelação ela vem sendo trazida. Quando chega no capítulo 3, nós vamos ver que vai falar sobre arrebatamento da igreja. Diz assim: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei e não achei. Há uma igreja que está buscando o Senhor nessa hora da noite, no comodismo, na cama. Ela está deitada, está acomodada. Aí você vai lá para as parábolas, a parábola da candeia, e você vai ver que uma igreja ficou dormindo, e quando acordou já não tinha mais tempo. Então veja aqui: de noite busquei-o e não achei. E o texto continua. Ela foi buscar, ela buscou porque ela buscou errado. O texto fala assim: levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas, pelas praças, buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Meus irmãos, ninguém vai encontrar Jesus nas ruas. Jesus é o caminho. Nas praças, nos ajuntamentos, Jesus não está nisso. E assim, e logo apartando eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Então, que a alma quer um contato direto com o Salvador. Ela quer a privacidade. Ela não quer a exposição de animador de programa. Ela quer a intimidade do cômodo. Fecha a tua porta, a porta do teu aposento. Fala em secreto ao teu pai. Então, meus irmãos, tudo nos leva a uma posição discreta de busca nessa hora. Aí diz assim: apartando-me eu um pouco deles, daqueles que andam procurando estrada, procurando meios, procurando praça, as coisas organizadas. A praça é o seguinte: é lugar de ajuntamentos. A cidade é lugar onde todas as coisas estão organizadas. Você tem o paralelepípedo, tem o supermercado, você tem isso, você tem aquilo. Então, Jesus não está na igreja, na religião organizada. Ele está no recôndito, na sua intimidade com Ele,
no mistério, ele está distante dessa confusão que está aí, que todo mundo grita para lá, grita para lá. Olha aqui, não é o seu lugar, meu irmão. O seu lugar com o Senhor você pode ter momentos de glorificação, não há nenhum problema, não há pecado nisso. O que você tem que ter, porque há momentos de euforia, de gratidão, de glorificação, não há nenhum problema, mas é um momento que você tem que ter a sua comunhão com o Senhor. E se você não busca essa comunhão, então você perdeu esse momento profético da noite. Tem que ser de comunhão com o Senhor. Você não vai encontrar Jesus nos movimentos. E assim, apartando um pouco deles, logo achei aquele que ama minha alma. Então aí vem a descrição desse momento profético. Logo em seguida vem o arrebatamento da igreja. Como vai ser o arrebatamento? No capítulo 4 você vai encontrar a descrição como Jesus quer ver a igreja, a noiva, no dia do seu encontro com ela. Aí ele diz aqui, o capítulo 4, assim: eis que és formosa. Agora ele quer ver corpo. É por isso que nós falamos de corpo, é por isso que nós pregamos corpo, porque a igreja que vai ser arrebatada não é carne, é corpo. Então toda a descrição da igreja está aqui, que ele quer ver essa igreja. E se não for essa aqui, não será outra. E é por isso que a nossa grande preocupação é dar, isso se chama revelação. Agora querem ver uma coisa? O texto diz assim: amiga minha. Aqui no capítulo 3 ele chama a igreja ainda de amiga minha. Ainda vem as descrições a respeito dela, dessa igreja, mostrando toda a formosura dela, os lábios, os dentes, os cabelos, o pescoço. Então ele vem, e interessante, no verso 6 diz assim: antes que refresque o dia. Veja que ele está descrevendo a noiva, como dizer assim: bom, eu vou buscar a minha noiva, eu quero minha noiva assim, assim, assim. Mas antes de eu me encontrar com ela, eu vou ter que fazer um concurso. Vou ter que fazer um concurso, vou ter que passar nesse concurso, vou ter que construir a casa, vou ter que fazer... Então Jesus diz assim: antes de eu encontrá-la, eu irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Eu irei ao Getsemane, que foi lugar, monte da mirra, lugar do sofrimento, e ao outeiro do incenso é o Calvário, o Gólgota. Vejam só, meus irmãos, aqui, vejam o que é revelação. E uma revelação, ela consolida outra revelação. Mas eu vou passar, e eu vou terminar agora, que não é para terminar logo, mas vou terminar no capítulo 5. E os irmãos vão ver o seguinte: no capítulo 5 nós vamos ver uma igreja que vai ficar uma igreja com o nome de cristã. Ela vai ficar. E querem ver? Vamos ler comigo? Vamos comigo. É assim: já vim para o meu jardim. Agora ele usa a expressão irmã minha. Aí já diz minha esposa. Sabe por quê? Por que ele está chamando minha esposa? Não é mais amiga. Porque ele já arrebatou a igreja. Então já não é mais a amiga, não é mais a noiva, agora é minha esposa. E assim, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho, comi com o meu leite. E agora ele diz assim: comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Está falando com respeito a quê? Quem sabe, levanta a mão. Pastor, não. Pastor sabe de tudo. Vai falar. É isso. É isso mesmo. Ele está falando. Ele está falando aqui das bodas do Cordeiro. Quando a igreja estará junta, então ele diz assim: comei, amigos, bebei abundantemente. A igreja já foi embora. A igreja já partiu. Tá certo? Ela já é esposa, ela já foi embora. Agora veja aqui:
O último versículo do capítulo 4 fala a respeito do derramamento do Espírito Santo para preparando esse momento. Vamos ler só o versículo, voltar aqui, o versículo, verso 16. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os teus aromas. Agora vê o pedido aqui, o desejo aqui. A igreja, se viesse o meu amado para o seu jardim. Tomara que ele venha logo e comesse os seus frutos excelentes. Aí no capítulo 5, já vim para o meu jardim. Ele agora, o desejo dela, depois do derramamento do Espírito, que esse momento estamos vivendo, o desejo dela é que Jesus venha logo. Aí ele diz assim: depois dessa hora, eu venho para o jardim. Já vim para o meu jardim. Agora ele começa a falar lá do arrebatamento da igreja. E daqui a pouco nós vamos ver o pior aqui, para quem quer ficar. E assim, minha esposa colheu a minha mirra, ele colheu todo o sofrimento da igreja, com a minha especiaria, comi o meu favo, com o meu mel, palavra revelada, bebi o meu vinho, o Espírito Santo. Então, a igreja, quer dizer, Jesus está embriagado com todos os bens que ele deu à igreja, e ele está vivendo essa festa. Então ele está descrevendo a situação que ele está. Agora veja a igreja que fica. Vamos lá, o verso 2, vamos ler comigo. O que a igreja diz? Aqui vai ficar: eu dormia, mas o meu coração velava. Meus irmãos, há uma igreja que aceitou Jesus, mas está dormindo, entendeu? Ela aceitou, e ela sabe que Jesus vem, e muitos que estão aqui hoje fazem parte dessa igreja que vai ficar, porque sabia que Jesus vinha, dormiu, sabia que ele vinha, mas continuou dormindo. E diz assim, o texto, vamos continuar, só para ver aqui: eis a voz do meu amado. Ela amava Jesus. Essa igreja que vai ficar, ela amava Jesus. Ela sabia a voz dele. Ela conhece os sinais que estão aí. Ela conhece a voz de Jesus, que é diferente de tudo do Espírito Santo. Estava batendo. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse, o último período da igreja. Estava batendo, abre-me. Aí ele usa a expressão: irmã minha, amiga minha, pomba minha, que está no Espírito, minha imaculada, sem mancha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Esse é o último apelo da igreja, a igreja de Jesus. Abre, 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 porque eu tenho uma bênção para te dar. Irmã minha, ele usa ainda, amada minha, né? Ele vai, todos aqueles apóstolos, todos, ele vai colocando ali. É o apelo dele antes do arrebatamento. Veja aqui, ele falou do arrebatamento, mas ele diz que ele fez um apelo antes, e o apelo está aqui: abre-me, irmã minha. E a resposta dela, qual é? Verso 3, qual é a resposta? Vamos ler, vamos lá. Já despi os meus vestidos, as vestes de salvação. Ela está metida agora com o mundo. Ela agora não precisa mais das vestes de salvação. Ela tem as vestes dela mesmo. Ela voltou a ser aquilo que ela era antes de ser convertida. É o momento da igreja dos últimos dias. Há uma igreja que vai ficar, porque ela não vai suportar esse momento de pureza, de santificação, de santidade, de ouvir a voz do Espírito Santo. Ela não vai estar interessada. Tem muita coisa para fazer, tem muito resort para ir, tem muita viagem para fazer. Ela tem muito compromisso com o mundo, com parente, com amigo, com vizinho. Então ela está comprometida. Há uma igreja formalmente comprometida com o mundo. Diz assim: já despi os meus vestidos. Como é que eu vou tornar a vestir? Não existe duas maneiras ou dois momentos de salvação. A salvação é uma só. Não, me salvei agora, daqui a pouco vou me salvar outra vez. Não existe isso. O projeto é um só, sim ou não.
O momento é de decisão. Então assim, já tirei a roupa de salvação, não tem mais como vestir, não há mais como arrependimento, não existe. Eu abandonei a palavra, eu abandonei os dons espirituais, eu abandonei o ministério do Espírito, eu abandonei a bênção do Senhor. Eu não tenho mais como recuperar isso. Não há outra salvação. E o texto diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Meus irmãos, a salvação, o projeto de salvação para essa última hora é grandioso, porque através de dons, sinais, operações de maravilhas, o mundo todo está desesperado, não sabe o que está acontecendo, mas nós sabemos, é que Jesus está às portas. São os sinais que aí estão. E voltando aqui, já vamos para o encerramento, que eu não vou ler o livro todo, né? Como os tornarei? Já lavei os meus pés. Ela não evangeliza mais. Evangelizar o quê? Pregar o quê? Pregar o pé sujo, né? Está com o pé sujo. Ela vai pregar o quê? Ela já lavou os pés. Ela já sujou outra vez. Ela não tem como evangelizar. Entendeu? Essa igreja parou no tempo. E o texto ainda continua: como os tornarei a sujar? Agora ela fala dos últimos instantes, quando ela teve o último chamado, que está no verso 2. O meu amado meteu a mão pela fresta da porta. Meus irmãos, nessa hora, Jesus quer uma porta aberta, seu coração aberto, não é um pedacinho do coração, não é uma fresta. Quando ele botou a mão, diz o texto aqui, o que é que ela diz? Ela sentiu todo aquilo que todo crente sente, a presença dele. E ele diz assim: o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Mas ela não. Eu me levantei. Aí eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra pelas aldrabas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado, tinha ido embora. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Tudo no passado. É a experiência de quem vai ficar. Ela vai dizer assim: ele falou comigo, eu senti a presença dele. Eu estive no Manaim, no 4º período, estava lá, eu senti a presença dele, mas abriu só um pouquinho da fresta, só a fresta, e depois vai querer abrir, mas com sofrimento. Ela vai querer abrir a porta agora com sofrimento. E aí eu resolvi abrir, mas as minhas mãos destilavam mirra, só sofrimento. Aquele sofrimento de Jesus que você rejeitou, você vai ter ele sem o direito de vida eterna, porque ele morreu por você, por mim, e você rejeitou o sofrimento dele. Então assim, ele tinha sido, eu chamei-o, ele não me respondeu. Meus irmãos, vou terminar. Eu me lembro, foi uma experiência que eu tive um sonho. Algumas vezes eu contei esse sonho. Eu sonhei que eu tinha morrido. E era um dia, naturalmente, muito movimentado. A rua da minha casa estava movimentada, tinha policial, o trânsito. Eu estava, eu vou dizer, um morto importante. Até um enterro animado. E eu estava na sala, o povo estava lá, eu me via ali no caixão e conversava com as pessoas ali, e eu via todas as pessoas que entravam, que saíam, e eu fiz até um pedido: olha, eu quero ser enterrado no cemitério, um cemitério que lá em Vila Velha, o nome não interessa a ninguém, porque ninguém vai para lá, então eu fiz aqui, o endereço não precisa dar. E eu queria ir para aquele cemitério. Não, eu entendi que eu ia ser atendido. Mas a tarde começou a cair. Aí chegou a hora de fechar o caixão, era a hora da partida.
Eu comecei a ter uma saudade imensa de tudo. Eu sentia saudade de um carro velho que eu tinha, que às vezes precisava sair empurrado. Eu tinha saudade até dos alunos da faculdade, que eu tinha horror. Eu tinha saudade de tudo, mas principalmente da minha esposa, né? E de alguns familiares, irmãos ali. Finalmente fui levado. Chegou, a tarde estava caindo, aí colocaram lá no lugar certinho, né? Eu sei que eu me coube muito bem no caixão, estava bem acomodado. E o povo começou a ir embora. E eu fiquei sozinho. E eu caí na realidade. Eu caí num vazio, no escuro, eu não via nada. Para mim, não existia mais nada, acabou tudo, nenhuma voz, nada, um silêncio. Eu tinha horror daquele silêncio. Eu me lembro de um grupo de astronautas russos, foram 4, que foram lançados no espaço, se perderam no espaço. Eles gritavam e diziam assim: que horror, os últimos, né? Que silêncio, que coisa horrível. Nós estamos embora. Eles não voltaram mais, né? Foram naquela nave, a nave se desintegrou. Eles: que coisa horrível, que silêncio. E eu tive a sensação daquele silêncio, e o pior, eu tive a noção da eternidade. E eu dizia: agora o negócio é aqui e nunca mais. Outra coisa, é desespero, trevas, silêncio. E eu falava, eu dizia: mas eu morri com Cristo. Ninguém me respondia nada. Eu morri com Deus. O Senhor vai me deixar nisso? Ninguém me respondia nada. Eu acordei desesperado, chorando. E naquela noite eu não consegui dormir mais. Nunca tinha tido experiência com a palavra. A primeira vez que fui ter, quando eu abri a palavra, aquele texto de Jeremias diz assim: levanta-te, clama no princípio das vigílias, derrama as tuas lágrimas como o rio, né? Olha e vê isso, pela vida dos teus filhinhos que desfalecem nas entradas das ruas. Eu não entendi nada. Eu não podia lembrar do sonho, que era tão real. Eu estava às vezes dirigindo, lembrava, eu começava a chorar, me quebrantar, em qualquer hora, qualquer momento, e escondendo aquilo, porque eu não entendia naquilo. Que negócio é esse? Que história é essa? O tempo passou, e quando o Senhor me chamou, agora é um complemento, quando o Senhor me chamou para o ministério, de jeito nenhum, não quero nem saber disso, não, de jeito nenhum. Eu tinha parentes lá no ministério e tal, eu tinha horror àquilo. Aí o Senhor disse assim: muito bem. Eu estava aqui no Manaim, uma varanda velha que tinha aqui, quando foi entregue a visão e a revelação: eu te quero no ministério. Não, de jeito nenhum. Aí 24 horas de jejum, 48, quando 72, eu já não estava lá, muito bom. Aí o sonho, eu digo: ih, Senhor, pronto, estou entregue. Eu queria que o Senhor desse o sonho a pelo menos a uma dúzia aqui. É todo o desejo que eu tenho para vocês. Meus irmãos, chamei-o, não me respondeu, não abriu, mas a porta estava fechada. Essa é a igreja que vai ficar. Tinha intimidade com ele, amava Jesus, falava no nome dele, foi abençoada, mas ficou. E que capítulo, né? Eu acho que por isso que a turma não quis nada com o livro de Cantares, viu? Porque uma revelação dessa, todo mundo, né, fica: será que teve a revelação? E eu ia até fazer uma pergunta aqui hoje, a quem gosta de revelação na palavra, até perguntar: o que é isso que está falando aqui? Pegar uns 2 sabidos aqui da frente, para me dizerem, mas amanhã ainda está em tempo. Vamos ficar de pé, irmãos. Chamei e não me respondeu. Aleluia.
Mato fatere me cotere. Dai Sionai, Sorianda Lamai. Me condroste kembadora manai. Meus servos, Me jovodore me cas. desde que eu criei Balabacheias. o homem, Retote cotere historias. o meu projeto Merionde tu vedere me foi cas. revelado a ele. De que me andas? E este projeto não mudou. Itacanchos tu vedere me cas. E vós, nesta tarde, Padros tomias. tomaste conhecimento Balabacheias. de uma parte deste projeto. Me cantros tu vedere me que. Por isso, meus servos, Canto cotoremias. preparai-vos, De que me andas? estai na minha presença, Manchos tu vedere me que. porque em breve virei ter convosco. Te cotereme cas. E por isso estais aqui nessa noite. Babarabaçu vedere me que. Por isso viestes a esse monte, Te controle. para ouvir, meus servos, Mandramai. sobre o meu projeto, Balabacheia. para a salvação das vossas almas. Metrodostoremias. Preparai-vos, meus filhos, Cancholai. preparai-vos, porque muito em breve o meu filho virá Medremea. para vos buscar, e este projeto será consumado, e vós estareis comigo, seguros, alegres, vivos por toda a eternidade. Canta la balada. Porque é isto que vos espera, meu servo. Vigiai e preparai-vos, igreja amada, porque eu tenho saudade de vós, e por amor às vossas vidas eu abreviarei os dias, meu servo. Glorificai o meu nome, Canta la balada. porque eu estou no meio de vós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, eu tive uma visão e eu via que um forte vento soprava do céu e era um vento forte, impetuoso, mas era um vento do Senhor, era vento de Deus. E aquele vento vinha em direção a este Manaim. E como era forte o vento, eu via e eu dizia comigo mesmo: na hora que este vento entrar aqui no Manaim não vai sobrar nada, porque era um vento forte. Mas era um vento do Senhor. E eu vi que quando aquele vento entrava por aqui, pelo Manaim, as folhas balançavam, as árvores estralavam. E o destino daquele vento do Senhor era esta aula, era esta sala. E então eu olhava e eu via que nós éramos um campo que Deus havia plantado naquele campo. E eu via que o campo estava cheio de novos frutos. E eu dizia: Senhor, por que este vento? E o Senhor me falava: porque eu vou tirar do meio da minha plantação tudo que não é meu. E aquilo era necessário. E eu via que quando o vento entrava aqui nesta sala, aquele forte vento, ele ia limpando, irmãos, tudo que não era do Senhor. E então naquele momento da ação do vento, eu não via mais a plantação, mas eu vi os irmãos. E eu vi que tinha um grupo aqui envelhecido. E eu sabia que era envelhecimento espiritual. E aquele grupo tinha vindo forçado ao Manaim, mas tinha vindo. E o Senhor me dizia: não vou perder ninguém. E quando aquele vento entrava e atingia aquele grupo envelhecido, eles iam se tornando como meninos. O rosto deles brilhava. E o Senhor dizia assim: foi a ação do meu Espírito. E irmãos, quando aquele vento passava,
o semblante de todos nós aqui, nós éramos iguais, era rosto de menino. E o Senhor dizia: o que o meu espírito queria fazer, Ele fez. O Senhor mostrava que havia um grupo que estava querendo chegar a um lugar. Só que tinha um problema, era noite. E eles usavam até de equipamentos, de cálculos e tudo tal. E eles iam avançando, mas tropeçando, caindo. E o rumo que eles estavam indo era um abismo. E eles não viam isso. Mas na visão também, nós estávamos numa caminhada. Mas sobre nós havia uma luz muito forte. E que iluminava um caminho. E uma voz dizia assim: a única coisa que tendes que fazer é seguir a luz e seguir o caminho. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, vamos encerrar esse período. Nós temos um... pode. Irmãos, o Senhor mostrava que aqui era uma grande plantação de trigo. Interessante que alguns pastores começavam a trabalhar para colher esse trigo. E aos poucos ia aumentando. E os pastores iam se envolvendo, e depois toda a igreja. E aquela colheita precisava ser feita rapidamente. À nossa esquerda aqui era um celeiro. E todo o trigo era levado para aquele celeiro. Interessante que quando o trigo era todo colhido e era preparado, começava a ser preparado porções para ser distribuídos para todos que subiram esse monte. E era porções segundo as famílias. Quantas pessoas você tinha em casa, você levava aquela quantidade. E havia um varão que ele disse o seguinte: para o meu povo não vai faltar nada. Amém. Aquele primeiro louvor foi tocado, depois entrou outro,